Olá, tudo bem com você? Sou a professora Suzy Bueno de Almeida e vou trabalhar com você a disciplina Mídia Online. Dentro dessa disciplina Mídia Online, hoje nós vamos trabalhar os aspectos conceituais das mídias digitais. Mas antes que a gente inicie a nossa aula, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Suzy Bueno de Almeida, sou formada em Administração de Empresa pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Sou mestre em Metodologias, Linguagens e Suas Tecnologias pela Unopar e também sou especialista em Gestão Empresarial pela Uninove e Metodologia do Ensino Superior pela Unopar. E o meu objetivo aqui é trabalhar como uma facilitadora, uma mediadora da sua aprendizagem. Para que isso aconteça, vamos entender quais são as nossas etapas e o que nós teremos aprender hoje no nosso estudo. Então, nós vamos trabalhar a primeira unidade do nosso livro e a competência necessária para que a gente possa aprender hoje é compreender a importância da internet como uma ferramenta, como uma estrutura de apoio ao marketing. Dentro do nosso resumo, basicamente, nós vamos conhecer as mídias digitais e as suas influências no desenvolvimento das empresas a partir do advento da internet, né? A partir das estruturas que aconteceram nos últimos 30 anos. Então, as palavras-chave que vão nortear a nossa aula serão internet, online, mídia e pessoas. O título da nossa teleaula: Aspectos conceituais das mídias digitais, e essa é a nossa primeira teleaula. Para que a gente possa compreender o que vai ser estudado, nós temos aqui um esboço, né? Então, nós vamos começar trabalhando a internet, o advento da internet, o surgimento da internet e também do www, né? E quanto que isso revolucionou o marketing. Nós vamos ver a ferramenta do marketing ágil, né? Nós vamos ver essa métrica, esse indicador que pode utilizar o ROI como uma análise do retorno sobre os investimentos que são realizados pela organização. Nós vamos conhecer também os aspectos relacionados à mídia digital e à mídia online e a importância das redes sociais. Para que a gente possa desenvolver a nossa aula, nós vamos utilizar como base duas empresas para que a gente possa aplicar a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, você tem a função de auxiliar a empresa Pigmalion, é uma empresa chamada Pigmalion ICT. É uma empresa que trabalha com chás e ela desenvolveu uma linha de chá com leite. E ela foi lançada essa linha em 2019. E aí ela deseja o quê? Após o seu lançamento, após mais ou menos um ano, ela começou todas as estratégias de marketing, ela quer expandir ali e quer refinar mais essa campanha que iniciou lá em 2019. Então a empresa ela tem o objetivo de definir muito bem um público e ela quer se diferenciar também das outras marcas de café. Ela produz café e produz chá. E aí ela tem o objetivo principal de envolver o público-alvo por meio de uma combinação personalizada de canais, plataformas de redes sociais, para que eles possam aumentar o conhecimento sobre a marca e também sobre os chás que são consumidos na empresa, são comercializados, e os cafés também. Nós vamos também ajudar a empresa XTTO, que é uma empresa de inteligência de marketing. Essa empresa ela atua ali é uma agência, né, de inteligência de marketing que foi criada pela marca líder de gasolina. Ela foi contratada, né, pela marca líder, que é a Caltex, e essa marca ela faz parte da Chevron Corporation. Então, o objetivo dessa agência é aumentar o conhecimento dos seus produtos, principalmente para o público, para o nicho de mercado entre 25 e 44 anos. Eles perceberam que se eles atuassem diferente e tivessem uma campanha voltada para esse público, eles iam conseguir engajar eles e, consequentemente, aumentar também as suas vendas. Para que isso aconteça, nós vamos aplicar os conceitos da mídia online.
internet como ferramenta de marketing. Quando nós pensamos em marketing, nós pensamos naquele marketing que nós temos os tradicionais, né, que já utilizava campanhas de rádio, televisão, imprensa, que é muito válida ainda e está em voga no mercado, então que precisa ser utilizada, mas nós também temos o marketing digital. Então, o marketing digital, ele surge, né, junto com a internet. Quando começa a surgir a internet, começa as pessoas, as empresas divulgar seus produtos também nas plataformas online, isso faz com que o mercado, o público, olhe diferente para essa empresa. E isso fez o quê? Um grande boom dentro do marketing. Nós temos alguns elementos que impactaram diretamente ele. Quais foram esses elementos? Nós temos como foco principal a internet. Então a gente pode considerar que os 3 principais desenvolvimentos tecnológicos que mudaram a forma de analisar, compreender e atuar do marketing foram a internet, o Big Data e os smartphones. Por que a internet foi a primeira? A internet, o que ela é? Uma rede mundial que tem o objetivo de interligar os computadores para fornecer aos usuários o acesso às diversas plataformas. Então, a internet, ela liga vários computadores ali, ela tem esse objetivo de ligar todos eles para que eles possam comunicar. O Big Data, o que seria esse Big Data, né? O Big Data é aquela interpretação que as empresas fazem desse grande volume de dados. Então, uma área do conhecimento que vai estudar como tratar, analisar e obter informações a partir desse grande conjunto de dados. Por isso que é Big, grandes dados, que eles seriam impossíveis ser analisados em sistemas tradicionais. E os smartphones, eles explodiram, né, na última década e a gente pode perceber que cada vez mais eles estão sendo revolucionários. Então, se você for considerar um aparelho de celular, vamos considerar aqui, vamos pensar, um aparelho de celular desse, um smartphone, de 5 anos atrás, é bem diferente desse aparelho. Por quê? Porque os aparelhos, como é a tecnologia, ela está avançando muito rápida e ela é uma inovação, mas é uma inovação contínua. Então eles aprendem e avançam com essa inovação. Então uma tecnologia, ela vem no sentido de sempre de aperfeiçoamento. Se a gente pensar na evolução dos smartphones, dos aparelhos de celular, inicialmente eles só faziam ligações, e muito ruins, por sinal. E não tinha quase nada de bateria, a bateria era enorme, era um tijolão, tu precisava 24 horas carregando, tinha que carregar aquele aparelho com aquela bateria do lado, um aparelho já vinha com 2 baterias. Hoje não, você consegue carregar um aparelho ali durante 1 hora e ele tem uma autonomia de 24, 72 horas. E se você observar, todos os meses aparece um aparelho novo, com uma tecnologia nova. Então, é muito rápido, é muito ágil. E o marketing tem que acompanhar esse avanço também. A partir do momento que a internet, o Big Data e os smartphones, eles eram o que mais impulsionaram. Porque antes nós tínhamos o quê? O computador, que as pessoas faziam a troca pelo e-commerce ali. Com o advento dos smartphones, começou-se a falar do quê? Dos mobile, começou-se a trabalhar os aplicativos, porque eles têm que ser leves, têm que rodar rápido e têm que agir ali em diferentes situações. Então, assim, se você está na rua, se você está na praia, se você está dentro de uma loja comprando um produto, você quer pesquisar rapidamente também na loja virtual, você tem que ter esse conhecimento. Então vamos entender como que surgiu, né, a internet e quais foram as estratégias. Quando a gente começa a pensar numa internet, a gente está tão acostumado, principalmente os nativos digitais, em ter ali esse fácil acesso, essa busca muito rápida, né? Mas o primeiro website, ele só nasceu de fato em 6 de agosto de 1991. Quando dentro de um escritório do engenheiro, né, Tim Berners, ele trabalhava onde? Ele trabalhava no laboratório de pesquisa atômicas da Europa. E ele criou o que nós vamos definir hoje, né, que é o www, que é o World Wide Web. Porém, ele só foi de fato
conseguiu funcionar em 1994, ou seja, ele foi criado há 30 anos atrás, mas ele teve que esperar 4 anos para de fato começar a funcionar, a rodar com um sistema que tivesse um sentido e conseguisse de fato conectar. Então, quando a gente fala dentro desse sistema, né, quando a gente fala do www, ele nasce da ideia de que qualquer pessoa pode compartilhar conhecimentos a partir de uma linguagem de programação. Então, nós temos o que? A famosa HTML e nós também temos os hipertextos, né, os markup em linguagens. Qual é a diferença, né, da internet para o www? A grande diferença é que a internet é uma rede que conecta ali milhões de computadores e a web é uma das ferramentas para acessar essa rede. Então a gente precisa entender quais são as características dela, porque a partir do momento que foi criado a web, como é muito mais conhecido, né? A web ela proporcionou o quê? Que acessasse essa grande rede de computadores e todo mundo pudesse fazer os seus compartilhamentos e a interação. Como que começou a realizar de fato ali? Assim que é desenvolvido o primeiro site, website, e ele começa o compartilhamento da Netscape, eles começam a perceber o quê? Que precisava de motores de busca. Motores de busca como Google, Yahoo, KD. E aí esses motores de busca utilizavam um sistema que nós vamos chamar de SEO. Esse SEO, ele proporciona uma otimização da busca dentro dos sites. Por quê? A partir de algoritmos, eles definiam ali como que você localizava. Então, se você fazia uma busca rápida, floricultura, rapidamente aparecia as floriculturas, o que era floricultura e também aonde que tinha uma floricultura perto. Vamos conhecer um pouco do SEO? Então, o que nós temos? Nós temos que os profissionais de marketing, eles começam a utilizar técnicas de busca, que nós vamos chamar de Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de busca. A partir desse mecanismo de busca, era oferecido o quê? Backlinks. Então, ele tinha um conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento no site através de um link que ele ia buscar. Então, isso proporcionava o quê? Através dessas palavras-chave, uma maior conversão do cliente, porque quando o cliente fazia uma busca através desses motores de busca, ele ia perceber o quê? Ele ia encontrar ali como localizar esses links. E na localização desses links, ele ia acessar a esse site e isso era o que era feito dentro desses SEO, dentro dessa otimização de site, dentro desses motores de busca, para que pudesse acessar o link daquela plataforma que desejava para que convertesse em clientes, em vendas, em compras. Transparência, personalização e o marketing ágil. Um dos pontos cruciais, essenciais dentro das mídias é a transparência. Se uma empresa não é transparente, o preço a se pagar é muito alto. Por quê? Primeiro passo, se ela não é transparente, ela coloca uma informação errada, rapidamente existe ali tanto o compartilhamento quanto outras pessoas falando, olha, isso não é verdade, comigo aconteceu essa situação. E aí a pessoa vai assim, mas a empresa fala isso, mas eu não estou conseguindo acreditar. Por que aconteceu o quê? Dentro das plataformas começou a perceber a importância da interação e do usuário. O usuário, quando ele fala de uma empresa, não é somente a empresa falando que ela tem qualidade, que ela é uma empresa honesta, mas os consumidores validando. Por isso que ser transparente dentro das mídias é essencial. Não tem como não ser transparente. Se uma empresa não é ética, ela tem um custo muito alto para isso e ela é capaz de, inclusive, sair do mercado, porque as pessoas não desejam empresas que não são éticas. Para isso, nós temos que entender a importância de ter uma transparência dentro da organização. Vamos ver o conceito de transparência? Então, quando a gente fala de transparência, nós estamos falando em enxergar a empresa como ela de fato é.
Então, a necessidade de transparência, ela é muito óbvia quando percebe pela percepção do cliente. Então, os clientes e os consumidores estão acostumados cada vez mais com a transparência, porque a informação é onipresente, a informação está em todo lugar, a informação está em todos os locais. E isso faz o que? Segundo McMathew, da Unilever, ele fala o seguinte: o marketing costumava sobre criar um mito e vendê-lo. Agora é encontrar a verdade e compartilhá-la. Por isso que agora nós estamos falando de transparência dessas informações, porque os clientes eles têm acesso muito rápido, muito ágil. Então, assim, se a empresa ele quer conhecer um produto, ele pega ali o seu smartphone, o seu computador, ele acessa a internet e dentro dele acessar a internet, ele faz uma busca. Esse produto é confiável? Essa loja é confiável? Quais são esses produtos? Coloca uma resenha. Ele tem uma gama de informações muito grande na palma da mão dele. Ele tem ali, ó, ao acesso dele muito rápido. Então a empresa, ela não pode mais esconder nenhuma informação. Ela tem que ser cada vez mais transparente. Mas ela não precisa ser somente transparente. Ela precisa também ser única, exclusiva. Ela tem que ter uma personalização. Para que a empresa ela possa ser personalizada, ela tem que conhecer o seu cliente. Esse cliente, ele quer cada vez mais estar próximo dessa empresa. Ele quer trocar ali, interagir com a empresa. Por isso que as empresas encontram-se também nas plataformas digitais. Porque quando as empresas estão online, você busca. Você já imaginou há quantos anos atrás que você poderia conversar com o seu banco em uma rede social? E eles estão agora nas redes sociais, já faz um tempo que eles estão. E isso faz que existe uma interação, uma proximidade. Então, quando tem essa proximidade, você quer se sentir único e exclusivo para a empresa. Como que fazemos isso? Através da personalização. A personalização, ela pode ser alcançada através do Big Data. Então, ela pode criar uma experiência única para esses indivíduos a partir dessa coleta de dados que é realizada no Big Data, ou mesmo pelo conteúdo que é gerado pelo esse usuário. Então, essa forma de marketing de conteúdo, ele vai oferecer aos profissionais da área um grande suprimento, né, de informações que ao mesmo tempo são criativas e ela cria um vínculo, ela cria aqui, ó, um laço, mas esses laços são iguais? Não, cada laço é único e exclusivo para aquele cliente, dentro das necessidades daquele cliente, como que ele quer ser abordado. Tem cliente que vai preferir uma determinada plataforma digital, talvez uma plataforma mais profissional, outro vai a gostar mais de uma plataforma de entretenimento, mas ele precisa ter essa personalização. Ele precisa sentir que não é uma mensagem em massa que é enviado para todos, mas uma mensagem para ele, única e exclusivamente para ele. Principalmente no Twitter, né, tem essas mensagens que as empresas você consegue twittar ali e perceber mais rapidamente a resposta. Nas outras plataformas também tem, mas no Twitter constantemente tem. Quando nós pensarmos quando a Disney Brasil veio para o Brasil, houve ali uma boa-vindas, né, tanto da Amazon Prime quanto da Netflix, conversando com a Disney, interagindo com o público, sentindo cada vez mais próximo. E quando o público faz alguma reclamação, algum questionamento, eles rapidamente atuam, porque eles gostam dessa personalização. E uma das ferramentas que nós podemos utilizar como métrica indicador é o marketing ágil. O marketing ágil é uma medida que vai ser utilizada para medir a eficiência da organização, o quanto que essa organização é eficiente em medir ali, né, em atingir as suas metas e os objetivos. Para isso, eles podem utilizar como métrica, né, como mensurador, o ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento. O que o ROI mede? O ROI, ele mede a quantidade de dinheiro que é ganho com o resultado de investimento que foi aplicado, que foi realizado pela empresa. Aquele investimento
aquele valor que foi investido, o quanto que teve de retorno a partir daquele capital que foi investido na empresa. Então, o marketing ágil ele está muito em voga nas mídias sociais porque as marcas perceberam que elas precisavam se comunicar nas diferentes plataformas, né? Então, dentro dessas plataformas existentes, como que ela ia se comunicar, mas ao mesmo tempo, como que ela ia mensurar essa interação, como que ela ia fazer essa conversão. Então, uma das ferramentas que é utilizada é o ROI. Quanto que a empresa vai ganhar a partir de um investimento feito? Quanto que ela ganhou por ter realizado aquele investimento financeiro? Então, o ROI é uma métrica que mede esse retorno sobre o investimento que é realizado dentro da empresa. Então, dentro das mídias, principalmente dentro das plataformas sociais, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, o quanto que teve de retorno para a empresa. Marketing digital. Por que é importante a gente entender quais são os elementos que compõem o marketing digital? Para que o marketing digital possa atuar, nós precisamos entender quais são os seus elementos, quais são as estruturas desse marketing. Então, o marketing digital ele vai facilitar a interação. Ele vai interagir entre a marca com o seu público. Quando existe uma interação entre a marca e o seu público-alvo, as pessoas na qual ela quer interagir, ela consegue ter insights sobre o comportamento do mercado para que ela possa formular, inclusive mesmo implantar as estratégias de desenvolvimento da empresa, as estratégias de negócio. Para isso, nós temos que conhecer o quê? Os elementos. Quais são os elementos que compõem aqui o marketing digital? Nós temos os dispositivos digitais, que então quando a gente está falando de dispositivos, é principalmente aqueles dispositivos para interação com o público-alvo. Então vai envolver sites, aplicativos, então vai envolver não somente sites e aplicativos, mas as próprias ferramentas, né? Que pode ser os tablets, pode ser os computadores, pode ser os celulares. Então, vai envolver aqui diretamente esses locais onde que vai acontecer essa interação com a empresa. A partir do momento que a empresa percebe quais elementos e a função de cada um deles, eles podem atuar de uma maneira estratégica para satisfazer mais esse consumidor. Um outro ponto que nós temos que considerar é as plataformas digitais. As plataformas digitais, ela envolve a análise dessas plataformas ou desse serviço que esse público-alvo prefere, que ele mais gosta. Então, a maioria do engajamento ele ocorre dentro das plataformas mais populares, como Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Snapchat, Twitter. Nós temos também o que nós vamos chamar de mídia digital. Essas mídias digitais são canais de comunicação e dentro desses canais de comunicação pago ou próprio ou ganhos, né, eles são utilizados para construir engajamento com o público-alvo por meio de publicidade, mensagens, informativos e os mecanismos de pesquisa nas redes sociais. Nós temos também os dados digitais. O que vem a ser esses dados digitais? São os dados que estão digitalmente, né? Que ele consiste nos perfis desse público, quais são os padrões que eles têm de envolvimento com a marca. E nós também temos a tecnologia digital. A tecnologia se concentra basicamente na construção dessa experiência interativa entre diversas plataformas, entre sites e aplicativos, e também, por exemplo, em quiosque de loja. Então a gente percebe que a transformação que ocorreu a partir desse cenário digital, né? O mundo mudou, as regras mudou. Nesse momento nós temos
o cliente como controle. O foco está no cliente, o cliente que direciona as ações. Se vamos considerar uma campanha mesmo, que a empresa faz e o cliente não gosta, rapidamente ela sai de cena, porque aquele cliente, aquela campanha desagradou o público-alvo. Então, o que ela faz? Ela para, ela tem uma resposta muito rápida. Como o cliente está no controle, acontece o que também? Dele emitir a opinião que ele deseja, a percepção dele. Então, às vezes, ele pode ter várias percepções negativas e ele vai ali e faz a postagem, ele interage com a empresa, às vezes, de maneira grosseira, e isso faz com que os outros observem também essa empresa. Então, nós temos que entender esse controle do cliente, como que ele está no controle, mas nós temos que ver como oportunidade. Se um cliente faz alguma reclamação, é responder como que eu posso te ajudar, o que aconteceu. E aí ser transparente, ser honesto e de fato tentar solucionar o problema. Não existe mais nenhum cliente querendo ser enganado, ele está no controle de todas as informações. Se ele está no controle das informações, ele quer dirigir essa empresa. E nós temos também que a comunicação está ficando cada vez mais dispersa e complexa por causa dessa mudança no engajamento com o cliente, né? Então, a digitalização, nossa, enroscou, ela tornou os canais e os meios de interação com as empresas cada vez mais acessíveis. Por isso que nós temos que ter, como diz o Andrade, uma customização do cliente, ou seja, nós temos que tratar esse cliente como único, como exclusivo. Por isso que nós temos que trabalhar aqui, ó, a experiência do cliente. Quais são essas percepções que o cliente tem sobre a marca? Quais são os sentimentos que estão relacionados com o produto? Então, a experiência do cliente é uma totalidade de resposta cognitiva, afetiva, sensoriais, comportamentais que o cliente tem durante todos os estágios, todos os processos de pré-compra e pós-compra. Então, ele é um acumulado das interações com funcionários, produtos, sistemas e canais de fornecedor. Para que a gente possa falar que tenha sucesso, é essencial entender como as pessoas se movem, como as pessoas interagem. Isso só vai acontecer se entender essas pessoas. Então, quando a gente fala de experiência do consumidor, não é somente em consumir um produto, mas é toda a sua experiência, é todos os processos de experiência, como que ele foi atendido, como que ele recebeu o produto dele, quais foram as formas de pagamento, como que foi feito a entrega, como que foi esse atendimento nessa pós-venda. Então, a experiência desse consumidor tem que ser a mais satisfatória possível. Por isso que quando fala sobre experiência do consumidor, o último sentimento depois de consumido todos os produtos e serviços, inclusive se de preferência ele nem existe mais, tem que ser o quê? A felicidade. Então não importa se ele vai lembrar desse produto ou do serviço daqui 30, 40, 50 anos. O sentimento que ele tem que ter é de satisfação por ter sido bem atendido. E esse bom atendimento tem que acontecer em todos os canais, em todas as frentes. Então não é só dentro das plataformas digitais, dentro das mídias digitais, mas de todas as estruturas da organização. Então é desde aquele início, quando ele começa a pesquisar sobre esse produto, quando ele começa a desejar esse produto, até o consumo desse produto, o consumo desse serviço, ele tem que continuar permanecendo satisfatório e que tenha uma percepção positiva de todo esse processo. Vamos resolver a situação, o problema da Pygmalion Iced Tea. A Pygmalion é uma empresa que ela atua no ramo de café, porém ela começou a desenvolver alguns chás também. E aí ela tem um desafio, né, que ela quer cada vez mais se aproximar do seu cliente. Então vamos ajudar nesse desafio da empresa? Qual que é o desafio?
A Pigmalion está procurando se diferenciar das outras marcas de café. Então ela não quer ser a mesma marca, mas ela quer ter algo diferente. E ela quer tentar seus consumidores a quebrar os seus velhos hábitos. No Brasil, poucas pessoas consomem, né, chá com leite. E ela desenvolveu uma linha voltada com chá com leite. E ela quer alavancar uma parceria de conteúdo também com outros sites e redes sociais para que ela possa se aproximar cada vez mais desse público mais jovem. Mas como que ela vai fazer isso? Então, o principal objetivo da campanha é envolver o público-alvo por meio de uma combinação personalizada de canais de plataforma de redes sociais, com o objetivo de aumentar o conhecimento desse público sobre a marca e também aumentar as pausas, né, de chá. Então as pessoas entre tomar um café e um chá dali 2, 3 minutos ou mesmo trabalhando, eles querem que tenha um momento da tarde, um momento de prazer e aumentar esse tempo, né? Aumentar que as pessoas levem mais tempo tomando os chás e ela vai utilizar isso através de um conteúdo e uma publicidade nativa. Então, como transformar esse prospecto em visitas e essas visitas em vendas? Quais estratégias devem ser utilizadas? Então, para que a gente possa ajudar a Pigmalion, nós vamos ter que primeiro trabalhar, né, ao longo do tempo com o relacionamento com os consumidores, precisa interagir com esses consumidores, precisa que tenha um relacionamento com eles para que os próprios clientes divulguem a marca. Então, é preciso que primeiro interaja com esse cliente. Interagindo com esse cliente vai falar para outro potencial cliente, vai falar para uma outra pessoa, fala assim, nossa, você já tomou esse chá com leite? Olha, eu não gostava muito, mas esse chá com leite da Pigmalion é muito bom. Então, quando começa esse relacionamento, essa interação, a empresa, ao mesmo tempo que ela faz as campanhas dela, as pessoas também são motores, né? São influenciadores e elas vão indicando para outras pessoas também. E nessa indicação faz com que a empresa ganhe mais engajamento e também mais vantagem competitiva, porque não é somente ela falando que o produto dela é bom, mas os consumidores também divulgando. Então, essa é uma das estratégias que vão ser utilizadas para a empresa. As próximas estratégias estão voltadas diretamente como uma divulgação da empresa. Então é preciso entender e compreender quais são os processos de tomada de decisão desse consumidor. O que leva ele a tomar essa decisão? Então eleger qual empresa que ele vai consumir, quais são as estruturas que ele utiliza, o que esse cliente avalia dentro de todas as opções que existem no mercado para ele escolher aquela empresa. Então tem que buscar compreender os detalhes com base nas suas tomadas de decisão acerca daquele produto, daquele serviço. Então é imprescindível entender como que acontece a decisão de compra desse cliente. Quais são as estruturas que se utilizam? O próximo passo é entender como os clientes ativos e novos clientes, eles respondem aos estímulos, né? Quais são esses estímulos? Então é necessário demonstrar que a empresa tem produtos e serviços adequados à necessidade, aos desejos e à satisfação desses clientes. E é fundamental também demonstrar que a empresa tem produtos e serviços que vão ser adequados, que vão atender. Porque eles vão olhar e falar assim, olha, essa empresa tem tudo o que eu desejo. Essa empresa, os produtos, além de terem qualidade e são gostosos da Pigmalion, você tem acesso fácil em diferentes mercados, você consegue encontrar tanto online também quanto você encontra nos mercados tradicionais. E aí é interessante perceber o quanto que isso é vantajoso para o cliente. Porque se o cliente coloca lá na plataforma, aonde que eu encontro esse produto? E dentro da dimensão que nós temos no Brasil, ele não conseguir achar fácil, ele vai, deixa para lá, não consegui, o frete está muito caro, não compensa.
Um outro cliente fala assim, não, eu encontrei em tal loja. Olha, eu mesma, a empresa coloca, olha, você pode encontrar em tal local. Isso aproxima cada vez mais, porque dentro daquela ânsia, daquela necessidade que ele tem em adquirir aquele produto, ele fala, não, eu já tenho aqui no mercado, eu já vou adquirir esse chá com leite. Por que não experimentar? Por que não experienciar para descobrir algo novo? Pode ser bom e pode ser diferente, já que tanta gente está falando desse produto. E isso faz com que o próprio consumidor auxilie na divulgação da empresa e do produto. Agora eu vou dar um tempo de reflexão e de dúvida para vocês e eu questiono, já teve algum produto que você comprou por causa de algum influenciador, de alguma pessoa que te instigou a comprar esse produto? Vou dar um tempo agora para que você possa enviar suas reflexões acerca desse comentário. O que acontece? Quando compra-se um produto que foi indicado por uma outra pessoa, você já deseja adquirir aquele produto. Quando você vai lendo o comentário de quem tem, quem usa e quais são as vantagens e desvantagens daquele produto, faz com que você tenha mais confiança em adquirir aquele produto da empresa. Porque você pensa, olha, é exatamente o que eu estava imaginando, era isso que eu esperava desse produto. Isso direciona melhor as suas ações para comprar aquele produto e aquele serviço. Então, quando a gente conhece outras pessoas através dentro das plataformas, dentro dessas interações, faz com que exista uma confiança maior em adquirir aquele produto, porque você vai olhar e falar assim, realmente tem pessoas falando pontos positivos e pontos negativos e cabe a você fazer uma análise, fazer um balanço para a tomada de decisão. Tem situações que a empresa pode acontecer de ter algum problema sobre um produto ou sobre um serviço, mas às vezes o pronto atendimento dela em solucionar aquele problema faz com que você deseja comprar, porque você vai olhar e falar assim, não, essa empresa apresentou problema? Apresentou, mas olha a agilidade dela em reconhecer que estava tendo problema e solucionar o problema.
Então, a questão não é ter somente o problema, mas como solucionar eles. E interagir é fundamental para o desenvolvimento da empresa. As empresas conseguem interagir melhor, se desenvolver a partir das estruturas que é formada dentro desses cenários. Então, como que a empresa pode trabalhar de uma maneira que ela vai influenciar o seu consumidor, sendo transparente, sendo honesta? A partir da honestidade e da transparência e reconhecendo tanto os pontos positivos e negativos, isso fará com que a empresa ganhe maior confiança do seu consumidor. Marketing online. Por que nós temos que entender a atuação do marketing dentro do online, dentro da internet? Quais são as estruturas necessárias? Porque nós temos ali em toda hora, nós temos um marketing praticamente 24 horas, né? Você não espera mais para um intervalo de um rádio, um intervalo de uma TV, de um programa, para que você possa ver aquela publicidade. Não, você pode ir atrás e através das buscas que você faz, existe uma leitura, né, dentro desse grande Big Data e já as empresas vão oferecendo para você anúncios ali personalizados. Pode perceber, você faz uma pesquisa, qualquer pesquisa na internet, rapidamente vai aparecendo anúncios para você já dessas empresas, por causa desse grande gerenciamento. Entender a importância do marketing online é fundamental para que as empresas utilizem dessa estrutura para vantagem competitiva, para divulgação das estratégias da empresa e para as campanhas de publicidade também. Então vamos conhecer esse marketing digital? Esse marketing online, ele trabalha dentro de uma estrutura na qual ele percebe que o marketing de mídia social atua dentro dessas interações. Então o mundo se conecta por meio da internet. A internet não é essa rede de computadores, não é conhecido como rede mundial de computadores. E as redes sociais estão presentes na vida de milhões de pessoas. A partir do momento que ela surgiu, uma pessoa começou a convidar outra, que foi convidando outra. E hoje você tem no mundo todo pessoas utilizando as redes sociais para interagir, para se conectar. Então, para que a gente possa entender a relevância do marketing de mídia social nos negócios, nós temos que entender que ele oferece um custo-benefício muito grande para as organizações, porque qualquer pessoa pode fazer marketing de mídia social. É cada vez mais, é uma das formas mais econômicas e estratégicas de publicidade que existe, porque qualquer pessoa pode criar uma conta dentro de uma dessas plataformas, são a maioria delas gratuitas, dentro dessas redes sociais, e começar a fazer ali o seu marketing de mídia social. É interessante entender também o envolvimento dos clientes. Quais são esse envolvimento? E quais são essas relações existentes? Então, um dos melhores motivos para a empresa fazer o marketing por meio das mídias sociais é o fato que seus clientes já estão gastando tempo dentro dessas redes. Eles já estão ali presente. O que a empresa faz? A empresa simplesmente, ela sabe que aquele consumidor, aquele cliente já está ali, ele já está navegando ali na rede, ela olha e fala assim, por que não? Eu vou utilizar esse tempo que ele está ali gastando. Então ela vai fazer um estudo e dentro daquele perfil daquele consumidor, no tempo que ele utiliza, ela vai direcionar as suas estratégias. Isso faz com que esse cliente, ele fale assim, não, olha, eu dentro aqui da rede, eu busquei, eu já encontrei o que eu precisava, o que eu necessitava. Mas foi feito um estudo e uma análise para que isso acontecesse. Existe também a fidelização da marca. Como que acontece essa fidelização da marca? Esse cliente ele vai sentir esse potencial cliente cada vez mais próximo da marca. Ele já está dentro dessas plataformas, ele já está dentro das redes sociais. Então ele quer sentir que ele interage. E nessa interação faz com que ele se sinta cada vez mais próximo e cada vez mais perto da empresa.
Bom, um outro ponto que nós temos que considerar também é o conteúdo que é publicado. Porque o conteúdo, a forma como é abordado esse conteúdo para esses diferentes públicos, então tem que utilizar diferentes linguagens, vai contribuir para a personalidade da marca e vai dar voz a essa marca. Isso vai ajudar também a reter mais clientes e aumentar essa fidelização. Tem a questão de aumentar o tráfego também, né? A mídia social, ela possibilita aumentar esse tráfego no site. Por quê? É ao compartilhar os conteúdos, ela a partir do momento que permite essa interação, faz com que os clientes também cliquem dentro do link da empresa. Acesse a empresa, acesse o site para obter mais informações. E nesse acesso faz com que aumente o tráfego também. Uma outra vantagem é a melhora nas classificações do SEO. Por que melhora? O cálculo, quando faz o cálculo dos rankings, né, das empresas, das marcas que mais se aparecem, aquelas empresas que estão nas redes sociais, que são nessas plataformas, elas são essenciais para melhorar essas classificações. Mas você precisa se atentar que é um algoritmo. E esse algoritmo ele vai fazer análise a partir de uma série de dados e uma série de comandos que é oferecido para ele. Então, o posicionamento da marca frente a essas ferramentas de busca sofre constantes oscilações, porque é atualizado constantemente. Aumenta também o conhecimento da marca, né? O marketing de mídia social torna mais fácil a divulgação dos produtos e também da missão da empresa. Isso possibilita com que a marca aumente o seu conhecimento, o público interage, conhece mais e também automaticamente promove seus produtos e também promove os seus serviços. Então, quando nós estamos falando dessas mídias, gerenciar essas mídias nessas plataformas são essenciais. Para que isso possa acontecer, é fundamental treinar, capacitar, desenvolver a equipe, para que essas equipes possam, ao mesmo tempo, programar e automatizar postagens únicas e exclusivas para aquele grupo, para aquele nicho, para aquela pessoa, e também as campanhas completas de canais cruzados, né, em todas as redes, essas campanhas interligadas. É fundamental também gerenciar o fluxo de trabalho dentro dessa mídia social e a comunicação com toda a equipe e avaliar o desempenho que está com as análises sociais. Então, nós precisamos fazer o gerenciamento. Então, precisa ter uma gestão dentro dessas redes, dentro das mídias sociais, para que tenha uma atuação exclusiva e única. O consumidor, ele não quer achar que foi uma resposta que foi dada para todos, mas para ele, única e exclusivamente. Então, quando existe sempre respostas customizadas, respostas únicas, uma interação divertida e voltada para o entretenimento, faz com que esse cliente, esse consumidor, cada vez mais gosta de interagir com a marca e fazer essas trocas. Mídias sociais. Qual é a importância dessas mídias sociais, né? Quais são as características que as mídias sociais apresentam? Elas apresentam a base da interação. Se nós estamos falando de mídias sociais, nós vamos pensar diretamente nessa parte de interagir, de trocar. Porque nós somos seres sociáveis. Nós gostamos de interagir. Aí você vai falar assim, prof, não gosto de interagir não. Não pode às vezes gostar tanto fisicamente, mas gostamos de interagir, nós fazemos troca constante. Por isso da importância das mídias sociais. Quando nós pensamos em mídias sociais, a gente consiste num processo de produção de informação que tem como base um fluxo constante. Por quê? É um fluxo contínuo. Então, as mídias sociais são canais que permitem um relacionamento, um compartilhamento de conteúdo entre usuários. Se eu ver uma postagem e achei legal, eu vou querer compartilhar com os meus amigos para que eles também vejam. Então, para isso se utiliza a tecnologia, os serviços, os conteúdos,
as plataformas e as propagandas. Então, as ferramentas das mídias sociais são sistemas que são projetados para possibilitar social. A interação é como base. Então, a partir desse compartilhamento, dessa criação colaborativa, vai ter diversos tipos de formatos. Então, as redes que nós vamos chamar de redes sociais, elas envolvem diretamente um estabelecimento de relações. Então, eu estabeleço as interações sociais porque nós vivemos uma estrutura social que é baseada em rede, um sistema aberto, suscetível, dinâmico. Então nós queremos compartilhar, nós queremos atuar ali. Olha, se eu vejo uma publicação e acho muito interessante um conteúdo, eu vou querer compartilhar para algum número de pessoas. Antes, o que você podia? Simplesmente ali compartilhar. Hoje você pode marcar as pessoas e isso faz com que você mostre o que de fato você gostou, o que você não gostou. Então existe uma interação, porque as organizações são sistemas abertos, as interações parte dessas relações abertas. Existe essa troca constante. Se existe essa troca, é porque deseja interagir. Então, nós podemos falar que as redes sociais, ela aumenta a notoriedade da marca. Então, nós conseguimos perceber que a marca, ela consegue atingir novos clientes a partir dos likes, dos gosteios, da forma como que ela está interagindo dentro desse mercado, dentro dessas estruturas. Então, ela consegue observar esse cliente e ela oferece ali uma maior aproximação dele. Então, quando a gente fala dessas mídias, né, dentro dessas redes sociais, Andrade define da seguinte forma: redes sociais são estruturas sociais. E se são estruturas sociais, ela é composta por pessoas ou organizações que estão ligadas por relações sociais. Então, elas são mediadas ou não pelo computador, que se unem com a finalidade ou a identidade e compartilham valores e os objetivos. Esse tipo de organização ela apresenta diversas vantagens por causa da flexibilidade e também da adaptabilidade. Porque se nós entendemos que somos seres sociais, que gostamos de interagir e não importa se está numa plataforma online ou não online, vai existir essa troca, vai existir esse compartilhamento, porque você vai olhar, quer que as organizações, as pessoas realizem ali uma interação, porque ela quer mostrar os valores, os objetivos. Uma das melhores estratégias que a empresa pode utilizar é contar a sua história através das plataformas, de uma forma rápida e dinâmica. É claro que existe dentro das mídias, né, dentro das redes sociais, nós temos um tempo muito mais curto, então tem que ser vídeo curto, texto curto, quando está muito longo, começa a ler ali, está até interessante, fala assim, está longo demais. O que acontece? Precisa estar também no time adequado para aquela estratégia que é utilizada dentro daquela plataforma. Feito isso, consegue se aproximar cada vez mais do consumidor. Por quê? Daquele potencial consumidor, porque vai contando a história da marca. E cada vez que conta um pouco da marca, vai se aproximando mais. Isso faz com que a pessoa parece que conhece aquela marca de longa data, de longo tempo. Então, quando ela tiver que fazer um processo de tomada de decisão sobre um determinado produto, ela pode falar assim, por que não escolher esse? Olha esse produto aqui como que ele interage, como que ele responde, como ele atua dentro das plataformas. Por que não? Por isso que Andrade fala que é nessa transmissão e mostrar tanto os objetivos quanto os valores. A intencionalidade é se aproximar desse cliente, desse potencial cliente.
mas por enquanto ele só é uma pessoa que pode vir a se tornar um cliente, que pode vir a se tornar um consumidor, mas isso só vai acontecer se existir uma confiança entre os envolvidos, a organização e as pessoas. Então, por isso que existem grupos sociais, existem grupos dentro dessas redes. Então, eu tenho esses grupos que faz com que exista uma proximidade entre a empresa, a organização, a marca e também o seu público-alvo. Característica das mídias sociais. Quais são essas características que as mídias sociais têm? Ela tem uma característica básica que é sobre a própria persistência. A organização, ela dentro dessas mídias, ela é constante, ela é persistente. Por quê? Uma vez que você faz uma postagem, ela fica. Outro pode postar, repostar, recompartilhar e toma uma dimensão que sem tamanho, tem uma dimensão que a gente nem tem ideia. Então pensa assim, olha, uma empresa que fez uma postagem há 10 anos atrás e que não foi muito bem vista. E aí essa empresa melhorou a sua reputação, ela se aperfeiçoou. O que acontece? Alguém pode ir lá e resgatar, porque temos esse banco de dados, é impossível excluir 100%, não consegue. Então, o que acontece? Sempre existe essa questão da persistência. Essa é uma das características existentes dentro das mídias. Então, precisa entender que uma vez realizada uma ação, essa ação vai permanecer e vai continuar. Então, tem que tomar muito cuidado na criação do conteúdo e também nas abordagens que são utilizadas. Não é somente fazer de qualquer maneira, mas fazer de uma maneira mais adequada, que seja condizente com o contexto da empresa e também com o contexto econômico, político e social que está vivendo naquele momento. Vamos ver outras características? Nós temos as características também da capacidade de busca, porque a gente sabe sobre a persistência, aquilo que foi dito permanece, aquilo continua, mas a capacidade de busca, né? Essa capacidade de permitir que faça uma busca, um rastreio desses atores das redes sociais, né? Dessas informações. Então você conseguir ali dentro desses motores de busca colocar algumas estratégias. Olha, você coloca entre aspas, você coloca 2 pontos, isso faz com que vai direcionando cada vez mais as buscas dentro do que você quer encontrar. Então, se você quer encontrar, por exemplo, flor, digita somente flor, vai aparecer de uma maneira. Se você colocar flor vermelha, vai aparecer uma gama de flores vermelhas. Flor vermelha, entre aspas, 2 pontos, mais uma definição que vamos pensar, uma rosa, vai aparecer outros tipos. Então você vai refinando. Então você tem essas buscas cada vez mais direcionadas dentro dessas estratégias, né, de aspas, 2 pontos, de como que é feito essas buscas. Então é preciso entender também esse ponto de realizar essas buscas através dessas palavras-chave, através das ações que são realizadas dentro desses motores. Um outro ponto é a replicabilidade. Por que tem que pensar na replicabilidade? Aquilo que é publicado dentro desse espaço digital, ele pode ser replicado inúmeras vezes. Não tem controle. Pode ser feito a qualquer momento, 24 horas, durante 7 dias na semana, durante 365 dias, ou seja, durante os 12 meses. Então, ele pode ser replicado por qualquer momento, por qualquer pessoa, e vai dificultar o processo de determinar a autoria dessas informações. Então, é muito difícil encontrar o autor, a pessoa que gerou aquela informação. E aí nós vamos chamar de audiências invisíveis. Dentro desses públicos mediados, a presença de audiências que nem sempre são visíveis, nem conseguem perceber esse público que foi atingido.
Então, as redes sociais, elas vão apresentar algumas características, né? Que é esse formato de conversação, então esse formato de possibilitar ali que existe uma troca, uma constante, porque as mídias que são classificadas sociais, né, elas seguem 3 tipologias. Quais são essas tipologias? Um meio, né, de opinião. Então, ela tem um meio de expressão de opinião, ela incentiva e favorece a geração de conteúdo pelos próprios usuários. Ela também tem a interconexão. E dentro dessa interconexão, ela é a criação de sites de comunicação. Nós temos aqui a questão também dos meios mistos, que são espaços que é possível, além de formar redes, gerar conteúdos e avaliar e valorizar e além de referenciar. Então, nós temos também os meios mistos. A partir dessas definições, nós temos que as redes sociais, ela tem esse formato de conversação, né? Esse formato de troca. Não é um monólogo ali, eu não estou conversando sozinha, eu estou interagindo com outra pessoa que não está no mesmo espaço físico, mas existe uma interação. Existe uma busca por facilitar uma discussão bidirecional. Qual é essa intenção? É evitar a moderação ou mesmo a censura. Então, existe uma troca constante para facilitar essa discussão. Perceba que se você fizer qualquer comentário ou você observar qualquer comentário polêmico, nas redes vai ter pessoas que vão estar defendendo aquela pessoa e vai ter pessoas que vão estar criticando. Então, você consegue ver ali os 2 pontos acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente percebe que existe um bidirecional, não é um monólogo, não é uma censura. Olha só, isso aqui está certo e acabou. Não, existe essa troca, existe essas relações acontecendo a todo momento. Um outro ponto a ser considerado também é o protagonismo das pessoas. As pessoas são agentes fundamentais, não são as pessoas, não é a empresa, não é a marca, mas é o modo que controla a sua interação. Como que essa empresa ela vai agir como se fosse uma pessoa. Então ela vai agir como se fosse também um usuário. A própria honestidade, né, e transparência. Então, quando a gente falar de honestidade e transparência, é buscar mesmo os valores de honestidade e transparência e também privilegiar a distribuição. Então, é privilegiar em detrimento da centralização, porque não quer centralizar, mas agregar para diferentes interlocutores essa informação, buscando sempre uma informação heterogênea. Então, dentro dessas mudanças existentes no mercado, nós temos o que? Uma falta de diálogo que ela começa a sofrer diversas mudanças. Então, quando a gente tem uma falta de diálogo que nasce ali o direito consumidor, né? Quando que nasceu o direito consumidor? No Brasil, ele nasceu em 11 de setembro de 1990. Ele tem 30 anos e ele é uma consequência dessas necessidades de abrir canais de atendimento. Então, as mídias sociais ela tem que manter o máximo poder de voz ao consumidor. Esse consumidor ele vai olhar e falar assim: não, eu quero interagir. Quando surgiu, né, o direito do consumidor há 30 anos atrás, as pessoas ganharam voz. Então, elas poderiam reclamar daqueles produtos. Elas começaram a ter direito sobre o consumo, sobre adquirir alguns produtos e falar: olha, esse aqui não tá do jeito que você falou, como você determinou dentro daquela propaganda. Aí a gente começa a trabalhar propagandas enganosas e a gente começa a entender a voz, o poder que esse consumidor tem a partir do momento que ele fala o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele esperava, qual foi a expectativa versus realidade. Agência XPTO, de inteligência de marketing. Nós temos essa agência que ela tem um grande desafio. Ela quer se aproximar do seu consumidor. Como que ela vai fazer isso? Quais serão as estratégias que ela precisa adotar?
Vamos ajudar ela? Então, você é o gestor de mídias digitais, né, da Agência de Inteligência de Marca, XPTO, e ela foi contratada pela marca líder de gasolina Caltex, que faz parte da empresa Chevron Corporation, que tem a intenção de aumentar o conhecimento dos seus produtos entre o público de jovem entre 25 a 44 anos. Qual que é o desafio que a empresa tem neste momento? Ela precisa criar visibilidade para sua marca, para os seus produtos dentro desse mercado automotivo, porque sabe que esse mercado já é competitivo, é um mercado onde existe uma disputa constante, principalmente nas redes sociais. Então a empresa ela quer se aproximar desse consumidor. Então ela precisa aumentar a conscientização e melhorar essa percepção da tecnologia dos produtos. Ela quer se mostrar uma empresa digital, uma empresa tecnológica e ela quer influenciar as vendas nas bombas do mercado nacional. Então ela não quer somente realizar uma venda ou outra, ela quer realizar diversas vendas. Para isso, nós vamos auxiliar a empresa a fazer o quê? Primeiro, para que essa execução seja bem sucedida, ela vai depender primeiro de uma abordagem mobile. Por que ela precisa de uma abordagem mobile? Porque ela precisa estar ali, ó, que nós vamos chamar na palma da mão. Se ela quer aumentar as vendas no consumidor, na bomba ali, na onde que está sendo colocada a gasolina, isso tem que estar facilitado para todos. Então, quando nós trabalhamos com os mobiles, tablets, os smartphones, você está falando literalmente, olha, eu estou aqui, ó, com ele agora podendo acessar. Então, trabalhar com aplicativos dentro dessas estratégias é fundamental para se aproximar mais desse público jovem, dentro dessa faixa etária, entre 25 e 44 anos. Então, essa é a primeira estratégia, trabalhar dentro das esferas mobile. A próxima etapa é o foco em informações que serão práticas, que serão ágeis e serão sobre o negócio. Então, entender como são essas informações é fundamental. Então, a campanha apresentada foi pensado para esses dispositivos mobile e as estratégias utilizadas foram: a primeira, peças de conteúdo personalizados, né? Então, eles publicaram artigos, vídeos, infográficos. Dentro desses infográficos tinha ali como que poderia ser utilizado aquele produto, utilizaram GIFs também e desenhos animados para ser compartilhados. Eles criaram uma série de artigos, né, que vão variar de conselhos práticos a contos. Eles utilizaram storytelling ali para contar uma história, entreter esse consumidor, entreter esse público. Então a campanha ela apresentou ali, dentro dessas peças, né, ela projetou para ser fácil de ser manuseada pelo celular. Como resultado, eles perceberam que 75% do tráfego veio de celulares e de tablets. Então, em termos de conteúdo, quando eles começam a pensar e analisar esses conteúdos, eles vão criar pensando nessas estratégias. Então, eles começam a criar aqui conteúdos que são pensados dentro desse entretenimento, como mantenha seu carro em ótimas condições com essas dicas, como que você pode lavar o seu carro, como que você pode utilizar tal produto, como manter o seu carro parecendo novo. Então foi utilizada também a estratégia de segmentação, eles definiram o público-alvo e a partir da definição desse público-alvo eles segmentaram, né, dentro das características de cada um e foi criada uma série de anúncios gráficos para direcionar melhor esse tráfego, para que pudesse direcionar para as páginas da empresa, porque a empresa, qual a intenção dela? Aumentar também o tráfego e para que esse consumidor fizesse ali o link com a empresa e acessasse essa empresa dentro do seu site e conhecesse mais sobre ela.
Então ali existe uma interação que eles pensaram dentro das estratégias no campo mobile, porque eles olharam assim, olha, as pessoas vão querer compartilhar, quer mostrar para o seu amigo, olha, como manter esse pneu mais pretinho, como manter o carro com cheiro de novo, como manter a limpeza, olha o desempenho que essa gasolina proporcionou ao meu veículo a partir do momento que eu comecei a utilizar, olha o quanto que essa tecnologia impacta no desempenho automotivo. Então, a partir do momento que ela começa a utilizar essas estratégias, ela se aproxima desse público, ela aproxima cada vez mais e o que ela acontece? Ela vai ganhando mais dados, ela vai conhecendo esse público e aí ela vai segmentando, ela vai dividindo, fracionando esse público para que ela possa atender ele da melhor forma possível e ela possa cativar e interagir com ele para se tornar possíveis consumidores, possíveis clientes da marca. Essa é uma das excelentes estratégias que podem ser utilizadas para se aproximar desse cliente. Você utiliza as mídias sociais para interagir com as empresas? Você já fez algum tipo de interação com alguma marca, com alguma empresa, a partir das mídias sociais? Vou dar um tempo agora de reflexão para que você possa enviar. Quando as pessoas começam a interagir com algumas empresas, ela percebe que essa empresa sempre vai responder, ela vai sempre interagir de volta. Então, dentro de algumas plataformas, você colocar um arroba e marcar aquela empresa, ela sempre vai ou curtir ou ela vai mostrar que ela está presente e que ela está te vendo. Então, o interessante dessas plataformas e da interação com as empresas é que muitas vezes tem muitos seguidores, tem muitas pessoas interagindo ao mesmo tempo e eles têm uma equipe direcionada a responder a todos para que as pessoas olhem e falem assim, a empresa me viu.
A empresa me respondeu, a empresa está conversando comigo. Nem que seja um like, nem que seja assim, ok, gostamos, mas sempre vai existir essa troca. E a partir do momento que isso acontece, o consumidor, o cliente, né, as pessoas se sentem mais próximas. E isso faz com que essa empresa ganhe um ponto inicial para a fidelização, porque você vai olhar e falar assim, nossa, essa empresa, ela atua vendo as pessoas. Então, se ela vê as pessoas, ela tem um posicionamento e um valor na qual é percebido. A partir do momento que ela atua assim, faz com que cada vez mais as pessoas utilizem essas redes sociais para interagir, para resolver os problemas. Aonde que se pensava alguns anos atrás, dentro de plataformas bancárias, ali você tem a possibilidade de acessar um aplicativo de mensagem e trocar informações rapidamente. Claro que você vai me falar assim, mas prova, no primeiro momento a gente está falando com uma máquina. Sim, essa máquina vai fazer a filtragem, porém, existe um posicionamento. Se a gente for olhar a última campanha que foi realizada pelo Itaú, que está acontecendo sobre agressividade, sobre tratamento sobre as mulheres, eles estão falando sobre um atendimento que é feito por meio eletrônico que recebe o nome de uma mulher. E aí eles não gostaram como alguns públicos, né, atuavam diferente ali e eles lançaram uma campanha que está muito em voga, porque para todo mundo olhar e falar assim, realmente não houve um respeito com o atendimento a ela. Então é importante entender essas características e a importância de interagir com as empresas nas redes sociais. Vamos rever o que nós estudamos, né, o nosso recapitulando. A gente começa falando, hoje nós começamos abordando sobre o advento da internet. Quando entra a internet, ela é utilizada como uma ferramenta de marketing. O quanto que ela facilitou e ao mesmo tempo revolucionou as ações que eram realizadas pelo marketing. Nós vimos a importância do marketing ágil, né? O marketing ágil que vai utilizar como métricas o retorno sobre o investimento, ROI, para que possa analisar o quanto que foi investido na empresa e o retorno que foi obtido a partir desse investimento. Nós vimos também a importância do marketing digital e os elementos que compõem o marketing digital, como os dispositivos digitais, plataformas digitais, a mídia digital, os dados digitais e a tecnologia. E quais são as ações de cada um deles dentro do marketing digital. Nós vimos também a importância da mídia online, né? Dessa mídia conectada, como que é realizado o gerenciamento dessas mídias, né? Nesse programa de tanto automatizar quanto programar ali, como ensinar as pessoas a fazerem postagens únicas e exclusivas com campanhas voltadas para aquele público e também fazer a avaliação dentro dessas atividades, avaliação de desempenho. E por fim, nós vimos as mídias sociais, as características das mídias sociais, como que essas mídias interagem, como que elas realizam essas trocas, quais são as definições das mídias sociais e quais as características que elas apresentam, né? Então, dentro das mídias sociais, nós temos as redes sociais com a característica da persistência, da capacidade, da replicabilidade e também das audiências invisíveis. E essas mídias sociais, elas podem apresentar aquela característica, né, de formato de conversação, que ela busca ali facilitar essa interação. Esse foi o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Eu vou só relembrar um ponto, para que você possa se formar, adquirir conhecimento, é fundamental que todos os dias você estude. Todos os dias. Aí vai me falar assim, mas eu não tenho tempo. Aprenda a fazer a sua gestão de tempo. Classifique o que é prioritário, o que é essencial e depois o que é secundário. Então, a partir da prioridade, você realiza. E o que é interessante? Pegar esse material e você
fragmentar. Olha, eu não consigo ver todos os slides. Então coloca ali dentro de um dispositivo móvel e você olha de manhã ali, dá uma leitura na aula, depois na hora do almoço, depois na hora da janta. Quando você chegar em casa, estuda mais uma hora. Se você perceber o quanto que você, para e pensa, se de manhã, de tarde, indo para casa, para quem trabalha, né, você estudar 5 minutos, você já estudou 15 minutos. E todos os dias à noite você estudar mais uma hora, você está estudando por dia 1 hora e 15 minutos. Isso vai dar mais de 8 horas de estudo por semana. Olha o quanto que você vai aumentar de aprendizagem e também se apropriar desse conhecimento para que ele possa ser utilizado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Para mim foi um prazer trabalhar esse tema com você. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.